Nesse vídeo, nós vamos conversar um pouco sobre dados sísmicos, como ler, exibir e tratar dados sísmicos. Vocês notem que uma certa diferença, porque dessa vez eu estou usando um notebook Colab, ao invés de estar usando o meu notebook na minha máquina pessoal, porque eu uso, nós vamos querer usar essa biblioteca SegIO e ela não tem uma versão que funcione bem junto com o Mac na arquitetura ARM. Então, por isso eu vou fazer aqui, hoje vamos rodar isso. Então, a primeira coisa é instalar essa I/O, né? Aqui, na realidade, vai instalar do zero, porque da outra vez que eu rodei, toda vez que eu volto ao assunto, eu tenho que reinstalar. Aqui está instalado. Nessa outra, esse ponto de exclamação, quem não nota, ponto de exclamação num notebook, ele permite você rodar um comando como se você estivesse direto no console, né? Então, aqui instalamos o I/O. Esse outro agora eu vou precisar montar um Drive, o Google Drive, porque, na realidade, o Google Drive tem, para trabalhar com o Colab, é mais fácil trabalhar junto com o Google Drive, né? Então, aqui tem uma questão de segurança, cada vez que você precisa reinicializar, né? Que é garantir que eu tenho acesso ao próprio Google Drive. Aqui está dando, estou reinicializando para poder fazer isso. É o que nós estamos fazendo agora. Ele está preparando aí o acesso para eu poder para poder ler o arquivo SegY, que é o arquivo do formato que vem um levantamento sísmico. Agora nós vamos importar num NumPy como NP a SegIO e a Matplotlib PyPlot como PLT. Isso é tranquilo, quer dizer, a diferença aqui é só a SegIO. Pronto, já fez. Essa função aqui é só uma função utilitária que eu fiz para facilitar eu ler um SegIO, porque essas bibliotecas mais que a gente usa pouco, às vezes é melhor você fazer uma função utilitária para não ficar lembrando todos os detalhes dela, né? Aqui essa função carrega um arquivo cujo tem um nome aqui, com o path, naturalmente. Aqui esse comando que abre esse arquivo, né? E aqui ele vai ler todas essas informações. Esse é um detalhe, né, que vai ler o número de traços, o ΔT de leitura em cada traço, a taxa de amostragem, o número de amostras, vai pegar a curva do tempo e vai ler todas as amplitudes desse volume, tá? Nesse caso aqui. O volume que nós vamos ler mesmo é esse volume, o F3. F3 é um volume público da Holanda, do norte da Holanda, onde tem um dado lá que você pode fazer o download e trazer para você ler diretamente na sua máquina. Aqui tem o PEF agora ficou meio estranho, porque, na realidade, é parte aqui do PEF para o notebook Colab, né? Eu teria que entrar aqui, abrir aqui, ver o driver, para poder enxergar. Está vendo? Aqui nós temos os Colab Notebooks, e dentro do Colab Notebooks que estaria lá esses arquivos que eu andei colocando para as aulas, tá? Então, voltando aqui, aqui simplesmente eu estou lendo o número de traços, o número de amostras por traço, o ΔT de cada amostra, o eixo do axis e os dados gerais usando aquela minha função load segy, tá?
Vamos rodar isso. Isso também demora um pouquinho, porque ele é do Google Drive. Pronto, deu um erro aqui. Load segue y not defined, porque eu esqueci de rodar essa aqui anteriormente, né? Claro. E agora ela vai funcionar, porque já funcionou anteriormente. Depois eu vou imprimir o número de traços, o número de amostras por traço e o número de o ΔT de cada amostra, só em milissegundos. Tá? 4 milissegundos, é isso mesmo. Tá a informação. Normalmente, os levantamentos sísmicos são 4 milissegundos, alguns de mais alta resolução são de 2 milissegundos. Tá? Aqui, uma coisa interessante, que nós temos 619 mil traços, e claro que esses traços, na realidade, porque esse dado é um dado 3D, e como eu tinha mencionado na outra apresentação, o dado 3D geralmente vem como uma seção no formato segue-y, que é esse formato aqui, ele vem como se fosse a primeira sessão inline, depois a segunda sessão inline, a terceira sessão inline, então é como ele vira uma grande imagem inline, quer dizer, essa imagem aqui teria 463 na profundidade e 620 mil. Na realidade, é porque ela tem 651 inlines, cada inline tem 951 traços, que seriam as crosslines dela. Tá? Então, uma coisa importante anotar aqui nesse processo é onde eu peguei essa informação. Né? Eu não peguei aqui peguei pelo dado que eu sabia que o dado tinha isso, peguei na internet, na realidade. Eu sabia que esse dado tinha essa informação, não achei ainda aqui como ler isso de dentro do segue-y. E aqui agora eu vou imprimir, aqui só para conferir, né, que eu li o número de inlines, número de crosslines, o produto das duas e o número de traços, que dá a mesma coisa. Né? Então, aqui talvez tenha um ponto mais chave dessa apresentação. É como agora eu vou transformar essa imagem, que é uma coisa 2D, inclusive, em um volume tridimensional. A maneira mais simples que eu vi foi fazer um reshape usando o próprio Python, porque aí tem um reshuffle de informações, se você for fazer usando for, etc., vai demorar um tempão. Aqui eu peço um reshape, passando a inline, crosslines e o end samples. Tá? Então, ficou aqui uma matriz que tem 651 imagens de inline, cada imagem tem 951 traços e cada traço tem 463 amostras. Tá? Agora eu vou pegar aqui uma amostra, uma inline que esteja no meio do volume, uma crossline no meio do volume e uma timeline no meio do volume. Lembra aquela ideia de que um volume 3D ele pode ser visto tanto na direção em que foi feito os levantamentos, seriam aquelas seções paralelas aonde foi feito o navio pegou, tem as seções perpendiculares e as seções horizontais, que seriam as timelines, horizontais no tempo. Né? Então, isso aqui, na realidade, eu só estou pegando uma posição para exibir aqui no notebook em 2D mesmo, cada uma dessas seções. Tá? Então, a seção inline, eu posso obter do meu volume fazendo esse corte aqui dele. Eu pego uma inline específica, no caso, essa inline é a inline 325, né? E aqui eu pego todos os traços e todas as amostras dos traços. A crossline é a mesma coisa, só que mudando assim, a timeline é a mesma coisa. E aqui você vê o Python é razoavelmente eficiente para pegar esse volume gigantesco e separar as coisas assim. Feitos dessa forma com que eu estou mostrando aqui. Tá? Agora eu vou pegar como um exemplo, né, já que nós temos aqui essa situação, vou fazer um plot, né,
quantas amostras eu tenho num traço. Num traço eu tenho 0, ele vai de 0 até o número de amostras menos 1, que seria 462. Tem 463 amostras, né? Agora, eu vou querer tirar a amostra que fica na seção da inline. Lembra que eu peguei uma inline e uma crossline que são perpendiculares entre si. Agora eu quero pegar aquele traço que é comum às duas. Então, o que eu fiz? Eu peguei um traço, que é da inline, na seção correspondendo ao traço 475, que é metade dele. E o outro eu peguei na seção crossline no traço 325, que é metade dele. Então, esses dois traços deveriam ser iguais. Para mostrar que é igual, eu vou plotar uma figura aqui que tem o X, um traço, e eu vou desenhar com a cor azul, né? Posso trocar isso para yellow, por exemplo, e eu vou desenhar o outro plot só botando um maisinho em cada ponto, tá? Para ficar uma coisa e outra. Então, aqui você vê agora e exatamente os mesmos valores. Confirmei que eu consegui pegar o mesmo traço vindo dos dois lados, porque eu peguei as duas seções de meio do volume. Tá? Então, agora eu queria mostrar essa imagem. Para mostrar a imagem, eu vou fazer aqui uma função também, só porque eu vou chamar muitas vezes. Então, aqui ela tem a image show. De novo, eu tenho um valor escalar aqui, que no caso, olha só, ele vai de menos 10.000 a mais 10.000. Tá? E eu vou mapear esse valor escalar de acordo com algum mapa de cores. No caso, eu vou usar o Seismic, que é um mapa com azul, vocês vão ver daqui a pouco. E tentando ajustar aqui a relação altura e largura. E vou mostrar também a color bar agora e esse plot show. E agora eu posso, primeiro eu vou definir essa função, e agora eu vou rodar para ele mostrar tanto a inline quanto a crossline, tanto como a timeline, que estão aqui. Está aqui a inline, tá? Está aqui a crossline, e está aqui a timeline, que é visto de cima. Geralmente essas coisas têm essa cara mesmo. Aqui tem as camadas, né? Você vê as camadas, tanto na inline quanto no crossline, você vê a camada deposicional da Terra, no caso aqui é o Sal, né? Até dá um contraste de impedância maior. Esse bloco aí em cima de Sal também. E aqui provavelmente tem uma parte faltando de dados que ficou zerada. E o nosso limite está indo de menos 1 a 1. Praticamente um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tá? Se eu mostrar o histograma de todo esse volume, não só do nosso dado, se eu mostrar o histograma, vocês vão ver uma questão interessante que ocorre sempre quando nós temos dados adquiridos com ruído. Olha só o histograma. Bom, tem muito zero, claro, domina. Mas a gente viu que era de menos 10.000 a 10.000, foi na sísmica. A amplitude sísmica ela não é um valor assim. Você pode pegar um levantamento sísmico que foi processado para dar entre 10.000, menos 10.000 e mais 10.000, uma outra empresa de processamento pode botar isso entre menos 25.000 a mais 25.000. Depende de quem fez o processamento. Então, isso não é bom na hora de comparar sísmicas diferentes. Então, uma coisa boa é você normalizar. Normalizar seria, sei lá, vamos dividir pelo valor máximo e pegar de menos 1 a 1. Transformar o valor máximo, por exemplo, de menos 1 a 1. Só que você nota aqui uma coisa estranha. Os dados têm dado até menos 30.000 e mais 30.000. Que são provavelmente ruídos dentro da coisa. Não faz parte dessa forma, que a sísmica ela é naturalmente meio gaussiana. Existe até aí uma explicação na geofísica para dizer que essa curva, quando você pega todos os dados assim, de uma geofísica, você tem uma curva próxima de uma curva normal, de Gauss.
Então, como é que eu posso, numa situação dessa, eu não vou pegar o máximo e dividir pelo máximo, porque aí eu vou pegar o range de -1 a 1 e concentrar as informações, sei lá, entre -0,1 a mais 0,1, porque vai ficar um trecho enorme desperdiçado. Uma maneira de fazer isso, aqui, que é comum quando você não tem informação, aqui a maneira mais simples para mim seria usar 10.000 e menos 10.000 a 10.000 e desprezar o que está acima, quer dizer, o que tiver acima transformar em 10.000, o que tiver abaixo transformar em menos 10.000. Essa seria, assim, olhando no olhômetro, como faria isso. De uma forma mais... uma das maneiras também de fazer isso é usando essa função que é cara. Aqui tem duas funções caras, uma de fazer o histograma e a outra de calcular o valor percentil. Eu estou pegando o volume, né? Esse Ravel aqui, ponto Ravel, é para esquecer a estrutura do volume, pegar ele como se fosse uma lista de números, né? E eu quero pegar o percentil de 1% e o percentil de 99%. Tá? Ou seja, qual é o número que daqui para cá só tem 1% da amostra, e o outro daqui para cá tem, perdão, até aqui tem 99% da amostra. Eu vou pegar esses dois percentis, vou pegar o valor absoluto, até porque o P1 vai ser negativo, e vou pegar o máximo dos dois e dividir o volume pelo máximo dos dois. Quando eu divido o volume pelo máximo dos dois, eu estou chamando aqui de vol P em vez de vol simplesmente, né, o vol dos percentis, eu vou ainda fazer mais uma operação, que é essa aqui, vol P maior do que 1, isso aqui gera uma estrutura booleana que tem a mesma estrutura do array vol P. Tá? Esse vol P maior do que 1 é um booleano de falsos e tal. Então, sempre que ele for maior do que 1, eu vou botar 1. E sempre que ele for menor do que 1, eu vou botar menos 1. E aí eu vou mostrar o histograma de novo, agora, com essa mudança daí. Tá? Tá vendo que ele está aqui agora no show rich, é uma função, cara, está aqui. Naturalmente, nós temos esse problema dos zeros, a gente podia tirar o zero para ver a curva, mas a curva está dando para ver aqui, não vou fazer esse trabalho aqui. Se agora eu mostrar usando a show image, eu já vou ter uma coisa que está limitada a -1 a 1. Eu até aqui tinha feito antes, na função aqui, e depois comentei, esse para forçar o limite do plot a ser -1 a 1. Tá? Eu posso redefinir essa função aqui e voltar lá agora e rodar de novo a forma de ver isso aqui. Então, agora eu vou ver esse volume, vol P, na inline, na crossline e na timeline. Tá? Só que agora não criei um nome para ela, só já estou pegando direto aqui do vol P. E você vê que agora ficou bem mais assim nítida as interfaces, né? Os máximos positivos, esses azul são os negativos, os máximos positivos são os vermelhos dessa sísmica. Ficou mais arrumadinha. Né? Aqui em cima você vê também não tem dado, aqui também não deve ter, porque é a mesma coisa, né? E aqui embaixo tem esse canto que também não tem. Uma outra forma de fazer também, ao invés de fazer isso aqui, até porque isso aqui tem aquela função de percentil, que é um pouco cara, tem uma forma mais barata, e é você usar o desvio padrão. Se você pegar o desvio padrão de todos os dados do volume, né, deixa eu ver, normal distribution. Se eu pegar aqui para mostrar para vocês a normal distribution, né, da Wikipedia, que seja, é interessante que você tem aqui a fórmula dela e tal, mas geralmente tem um lugar onde ele mostra uma coisa bem interessante, que é essa curva aqui. Quando a gente calcula o desvio padrão de uma distribuição normal, de menos um desvio padrão até um desvio padrão, você tem 68,2% das amostras. De 3 desvios padrões até
3 desvios padrões, você já tem 99,73 de parte da amostra. Então, aqui eu posso, na hora de calcular, usar isso. Vou usar 3 vezes o desvio padrão do volume. E depois vou dividir o volume, que eu vou chamar de vol-S, por esse valor. E vou fazer aquela mesma coisa de quem for maior que 1, vou estabelecer 1, quem for menor que 1, e vou mostrar aqui o histograma dele. Tá? Então, esse seria uma outra forma de normalizar. Eu estou voltando ao volume original, né? Usando aqui o vol de novo, e fazendo uma outra normalização bem parecida com aquela que eu uso só o desvio padrão, um pouco mais rápida. E agora eu tenho um significado estatístico, que é 99,7, não é isso que estava aqui, da Normal Distribution, 99,73% das amostras estão nesse range que eu vou mostrar. Tá? E agora eu posso rodar aqui de novo as minhas seções sísmicas, que também vão ficar bastante boas, como ficaram as outras. Está aqui a inline, está aqui a crossline e está aqui a timeline, tá certo? Então, é isso que eu tinha a dizer para vocês, quer dizer, trabalhar com volume sísmico não é difícil. Vocês têm aqui esse notebook que ele tem usando a SEG-IO, dá para fazer isso bem. E pronto, é isso.